Olá! Hoje vamos mergulhar numa das figuras mais monumentais e complexas do pensamento ocidental, Santo Agostinho. A sua obra é tão vasta, tão influente que, curiosamente, nos deixou com um verdadeiro quebra-cabeças. Não apenas um, mas dois retratos radicalmente diferentes da condição humana. Pois é, vamos aprofundar isto. Esta citação resume o enigma na perfeição. É que, de um lado, a gente encontra o Agostinho otimista, lá do início da sua carreira, super influenciado pela filosofia grega, mas, do outro lado, encontramos um teólogo muito mais sombrio, focado no pecado, na fraqueza e na impotência humana. E então, são essas as perguntas que nos vão guiar, certo? O que vamos fazer aqui é seguir a jornada intelectual de Agostinho para tentar entender as forças que transformaram a sua visão do mundo e, por consequência, a nossa. Ok, para a gente começar a entender Agostinho, primeiro é preciso situá-lo no seu lugar único na história. Ele viveu, literalmente, numa encruzilhada de mundos. Pensem nele como uma ponte mesmo. Uma ponte por onde duas visões do mundo gigantescas se encontraram e se fundiram. De um lado, a busca grega pela sabedoria racional. Do outro, a estrutura da fé cristã. Agostinho pegou nestas duas coisas e integrou-as de uma forma que viria a definir a filosofia medieval e a lançar as bases para o pensamento moderno. É impressionante. Certo, então vamos conhecer o primeiro Agostinho. Este é o jovem intelectual, sabe? Aquele que era retórico de formação, completamente apaixonado pela filosofia e muito confiante no poder da razão humana. E para ele isto não era uma questão teórica, de academia. Não. Era algo visceral, pessoal. Vejam bem, a sua primeira formação foi no manicaísmo, que ensinava que o bem e o mal eram duas forças reais, cósmicas, em guerra constante. Agostinho precisava de uma resposta que não partisse o universo ao meio. E onde é que ele encontrou uma luz? Nos chamados livros dos platônicos. Foi o neoplatonismo que lhe deu uma estrutura completamente nova. A realidade, para eles, estava dividida. De um lado o mundo físico, em que vivemos, imperfeito, passageiro, e do outro, um reino espiritual, um reino inteligível, de formas perfeitas, eternas, verdadeiras. Um lugar que a gente poderia alcançar através da razão. E aqui é que a coisa fica genial. A solução dele é de uma elegância impressionante. O raciocínio é o seguinte: se Deus é a fonte de tudo o que existe e Deus é bom, então o mal não pode existir como uma coisa, como uma substância. Então o que é o mal? É a ausência do bem. Pensem assim, a escuridão não é uma coisa, é só a ausência de luz. É a mesma lógica. O mal é uma escolha da nossa vontade quando ela se afasta de Deus e se vira para coisas menores. Só que esse otimismo todo, essa confiança na filosofia e na razão para nos salvar, bem, não durou para sempre. Vários fatores começaram a abalar essa confiança. O grande ponto de virada foi quando ele mergulhou de cabeça nos textos cristãos. Enquanto a filosofia grega dizia que podíamos subir até Deus pelo nosso próprio intelecto, São Paulo pintava um quadro bem diferente. Ele falava de uma natureza humana quebrada, sabe? Da universalidade do pecado e da necessidade absoluta da ajuda divina, da graça. E o que esta linha do tempo mostra muito bem é que, olhem, a mudança não aconteceu do dia para a noite. Foi um processo longo, de décadas, moldado pela sua experiência como bispo e pelas polémicas teológicas da sua época. Aquele texto para Simpliciano, em 396, é visto como um momento-chave, mas foi a grande controvérsia com Pelágio que realmente cimentou a sua nova e bem mais pessimista posição. E foi aqui que a grande controvérsia explodiu. De um lado, tínhamos Pelágio. Ele argumentava que nós, humanos, podíamos sim escolher o bem por conta própria. A lógica era, como é que Deus nos podia exigir algo que não fôssemos capazes de fazer? Mas para Agostinho essa ideia era perigosa. Era negar a profunda realidade do pecado que ele via em todo o lado. E foi essa briga, essa controvérsia, que deu à luz o segundo Agostinho. A resposta dele a Pelágio criou uma visão da humanidade que iria lançar uma longa sombra sobre todo o pensamento ocidental. Massa da nata é um termo em latim e é chocante. Significa literalmente massa condenada. Era assim que o Agostinho mais velho descrevia a raça humana inteira. Na sua visão, por causa do pecado original de Adão, toda a humanidade se tinha tornado uma massa de perdição que, por si só merecia a condenação. E atenção, isto não é só uma tendência para fazer coisas erradas. Não. Para ele,
era uma condição fundamental da nossa existência. Na sua visão tardia, a nossa vontade está tão corrompida que, sem a intervenção da graça de Deus, é simplesmente incapaz de dar o primeiro passo em direção ao bem. A nossa liberdade ficou reduzida à liberdade de pecar. É uma visão muito forte. Este quadro aqui, nossa, ele resume tudo de forma brutal, não é? O filósofo otimista, que acreditava que a humanidade podia subir a Deus pela razão, deu lugar ao teólogo que nos via como uma massa caída, completamente dependente de um resgate divino, que, aliás, a maioria de nós não receberia. A mudança é abismal. Então, no fim das contas, qual é o legado de um pensamento tão complexo e por vezes até contraditório? A resposta curta é imenso. Simplesmente imenso. Olhem só para esta lista. É impressionante a quantidade e a variedade de pensadores que beberam da fonte de Agostinho. O mais incrível é que, durante a Reforma Protestante, por exemplo, tanto Martinho Lutero como os seus opositores católicos citavam Agostinho para defender as suas posições opostas sobre a graça e o livre-arbítrio. A sua influência é, de facto, inescapável. E talvez este seja o ponto-chave de tudo. Aquela tensão que existia dentro de Agostinho, entre a confiança grega na razão e a ênfase cristã na fé, entre a liberdade humana e a predestinação divina, essa tensão nunca foi realmente resolvida. Em vez disso, ela tornou-se a grande tensão que animou e ainda anima grande parte da filosofia e da teologia ocidentais. No fundo, a jornada de Agostinho deixa-nos com esta pergunta que ecoa até hoje. Os dois Agostinhos representam duas visões poderosíssimas e opostas sobre o que significa ser-se humano. E essa tensão, vejam só, herdada de um homem que viveu há mais de 1500 anos, ela continua, de uma forma ou de outra, a definir quem nós pensamos que somos.